Neste mês de comemoração de 30 anos da Constituição Federal, o Repórter Justiça é especial. O tema, a nossa Carta Cidadã. Senhoras e senhores constituintes, minhas senhoras e meus senhores, 2 de fevereiro de 1987, ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A mudança queria deixar para trás tempos de repressão. Durante 21 anos, o Brasil viveu uma ditadura militar. Entre 1964 e 1985, houve retirada de direitos. Era permitido, por exemplo, prisão de qualquer pessoa considerada suspeita. Atos defendendo a eleição direta para presidente tomaram as ruas e a edição de uma nova Constituição se tornava, a cada dia, um caminho inevitável. Nós temos um momento pretérito, pré-constituinte, de muita carência de liberdade. E principalmente pelo medo e a possibilidade verdadeira de ter sua liberdade cerceada. Não é que exatamente no Brasil pré-constituinte não se pudesse andar às ruas, não se pudesse trabalhar, não se pudesse ir a um clube, não era isso. Mas era muito presente a chance concreta de, dependendo de uma atitude, você ter a sua liberdade cerceada. O fim da ditadura militar foi marcado com a eleição, ainda que fosse com votos de parlamentares e não da população, de Tancredo Neves, primeiro civil no poder em 2 décadas. Tancredo morreu pouco depois de ser eleito. No lugar dele assumiu José Sarney. No Congresso, o deputado Ulisses Guimarães presidiu a Câmara e a Assembleia Nacional Constituinte. A instalação foi no dia 1º de fevereiro de 1987. Senhores constituintes, instala-se hoje a Assembleia Nacional Constituinte. A emenda constitucional que a convocou estabeleceu também que este ato solene se realizasse sob a direção do presidente do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao Poder Judiciário. A minha preocupação era de que eu, sendo um membro do Poder Judiciário, seria difícil fazer um discurso em que não ficasse exclusivamente no aspecto político, mas fizesse um discurso que trouxesse à tona os aspectos jurídicos da questão da Constituinte. Com a formação da Constituinte, a preocupação era fazer um texto que livrasse o país, daquele momento em diante, de um novo período ditatorial. E a nova carta teria de nascer como fruto de um Congresso Nacional diverso, com representações de várias forças políticas. Nós tivemos algumas dificuldades na composição da própria mesa para atender as forças políticas que participavam daquela grande Assembleia. E depois de superada essa composição da mesa, o Ulisses, presidente, que era o presidente natural, ele mesmo patroneou a minha candidatura a primeira vice-presidente. Propostas chegavam de todos os cantos do país. Pessoas comuns que queriam participar daquele momento tão esperado. A Assembleia Nacional Constituinte acabou por se tornar um grande desaguadouro, né, de todas as demandas reprimidas durante o período ditatorial. De modo que havia muita expectativa, né, por parte da sociedade, dos movimentos sociais, dos setores organizados, e dentro também do próprio Congresso Nacional, essa ebulição, essa efervescência, né, se traduzia na tentativa de elaboração de um projeto de país, né, que se traduziria justamente no texto da Lei Maior.
A elaboração da Constituinte foi dividida em 9 comissões, estas em subcomissões: Educação, Trabalho, Soberania, Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. Muito trabalho. Os partidos políticos não poderiam reclamar, né? Não, nosso parlamentar não foi incluído. Foram todos incluídos democraticamente. Os trabalhos começavam às 10 da manhã, né? A presença dos deputados. No início, é claro, estava ainda na fase de organização, né? A distribuição dos parlamentares dentro das comissões temáticas e subcomissões. E no final, quer dizer, no ano seguinte, a Constituinte, quando os trabalhos já estavam adiantados, né, as reuniões poderiam começar 2 da tarde e não tinha hora para terminar. Porque o presidente Ulisses Guimarães fazia questão de que determinado tema fosse discutido, esgotado e para ser votado. A participação popular foi intensa, não só com as propostas que chegavam via Correios. Grupos organizados também se mobilizavam para fazer valer direitos que buscavam há tanto tempo. Todas as corporações, todos os grupos de interesse, não é? Queriam um artigo, ou um parágrafo, ou uma linha, ou um inciso para chamar de seu. Com tanta demanda por direitos, os parlamentares optaram por um artigo que condensasse todos. O 5º, nele, uma grande mudança que passou a estar expressa, pela primeira vez, em um texto constitucional: a igualdade entre homens e mulheres em todos os aspectos sociais. Durante as discussões, claro, havia temas espinhosos que exigiam debates longos e muitas vezes acalorados. O assunto mais lembrado pelos entrevistados do Repórter Justiça foi o da reforma agrária. O Congresso Nacional era formado, em boa parte, por donos de terras. Para que fosse feito o que os movimentos pró-reforma queriam, foi exercida a política na essência. Um lado cede um pouco, o outro lado também, até que houve consenso. Ficava na descrição, no critério do governo desapropriar para a reforma agrária, para a reforma urbana, e era uma grande preocupação no Brasil com a habitação, como sempre foi. E isso provocou o surgimento de um grupo muito atuante na segunda fase, na fase do plenário, que foi a dos ruralistas. Ela juntou ali lideranças ligadas ao meio rural e que não queriam, de maneira nenhuma, que seus privilégios de terra fossem tão facilmente transformados em direito de terceiros. Nesse ponto, o presidente da Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, foi tão sábio na maneira como ele se impôs e comandou aquele trabalho, que foi até rápido, né, se a gente pensar que foi 1 ano e pouco, né? Porque ele obrigava as partes a negociar um texto. Enquanto esse texto não tivesse atendido 2 lados, o conflito que estava em jogo, ele não levava a votação. O Repórter Justiça Especial faz uma pausa e volta daqui a pouco. Vamos continuar com a história da criação da nossa Carta Cidadã. Aguarde aí. Estamos de volta com o Repórter Justiça Especial em comemoração aos 30 anos da Constituição. Mostramos no primeiro bloco que as diversas demandas de todo o país foram divididas em comissões e subcomissões. Imagine as discussões em torno da definição de como seria, por exemplo, a distribuição de impostos arrecadados. O principal papel da Comissão de Estudos de Tributação, Orçamento e Finanças foi tratar da descentralização de poder. Havia uma concentração muito grande na União, estados e municípios estavam praticamente sem nenhuma função a exercer, e a principal disputa que houve foi até onde iriam as atividades e os poderes dos estados e dos municípios em relação à União. Outra grande discussão foi em torno do sistema de governo do país. Tempo de mandato do presidente. Teve uns embates sobre o mandato do presidente Sarney, porque o que acontece é que a Comissão de Sistematização queria reduzir o mandato dele.
Ele, inclusive, chegou a propor em determinado momento, e queria também adotar a Constituinte, o parlamentarismo. Ele chegou a propor uma negociação, que ele ficaria com 5 anos de mandato, entrando no parlamentarismo, mas foi rejeitado aqui. O que eu lamento é que, realmente, como de certo modo nós tivemos a oportunidade de prever, é que todo o debate feito sobre a Constituição tenha se limitado a período de mandato e a sistema de governo. Mas teve um momento de tensão, porque os militares começaram a usar os militares, o fantasma dos militares se reduzisse mais o mandato dele. Isso aí muito nos bastidores, mas que rolou, rolou. Não, diziam que os militares não aceitariam essa redução para 4 anos. E era um esquema de pressão. Só que o doutor Ulisses nunca aceitou essa pressão. O doutor Ulisses Guimarães segurou, etc. Mas nos bastidores o clima chegou a ficar pesado. Era preciso muito debate, conversa e troca política. O texto constitucional foi formado por acordos entre partes discordantes. Com a Constituinte, tudo estava sendo definido aqui. Aqui virou um centro de decisão do país. E aí começou esse jogo de comprar o parlamentar. Aí se comprou, foram dezenas, centenas de concessão de rádio e televisão, para comprar apoio, para se transformar, para garantir os 5 anos do Sarney, para garantir aí também o presidencialismo, para garantir várias coisas que foram aprovadas. Só que não mudaram tudo. A Constituição estava sendo montada para ser parlamentarista. O Congresso Nacional era um grande ponto de troca. Nada era de graça. O parlamentar dava apoio, recebia cargos, emendas no orçamento. Não é diferente do que acontece hoje em dia. Esses acordos eram e ainda são feitos nos gabinetes, nos corredores, nas salas das comissões. O lugar não importa. A verdade é que a Constituição que temos hoje é fruto de uma troca de apoio. E no meio do jogo, os partidos definiram no texto como seriam organizados daquele momento em diante. Criação, fusão, incorporação, extinção. Cada detalhe do que pode ou não ser feito está no artigo 5º. Mas na época, eu imaginava que a ampla liberdade de partidos políticos não dependia de voto. Hoje está evidente, está claro, não pode ter partido político sem voto. Mas nós na Constituinte estávamos tão obcecados em confrontar o período militar, porque a Constituinte o que é? A Constituinte é uma regressão democrática da ditadura. Nós não fizemos uma regressão autoritária, não fizemos uma regressão radical, fizemos uma regressão moderada. Ou seja, fomos desconstruindo o período militar, primeiro antes da Constituinte, com o colégio eleitoral, e depois com uma Constituição aberta, social, que todos passaram a ter direitos e garantias. A autonomia completa não chegou para algumas pessoas. As mulheres ainda sofrem discriminação, preconceito, violência, pelo simples fato de serem mulheres. Os números não mentem. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são registrados 5 estupros por dia no Brasil. E isso sem contar aqueles que não chegam ao conhecimento das autoridades. O mercado de trabalho também paga menos a elas. Os homens recebem de 9% a 62% a mais, dependendo da profissão. Esta realidade contraria a Constituição. Está lá no capítulo 2 dos Direitos Sociais. Olha só o inciso 30 do artigo 7º. Está claro, é proibida a diferença salarial. Um dos critérios dessa proibição está no gênero. A mulher é diferente? É. Por quê? Porque é mulher. Mas isso não a diminui. Tanta diferença era resolvida nas comissões, nas subcomissões, em plenário. E no comando de todo esse esforço, o presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães. O que está na história não pode ser mudado. Ulisses comandava o trabalho da Constituinte com pulso firme, mas maleável. Buscava sempre acordos com as lideranças. Estava convicto de que, sem conversa, a Casa do Diálogo não chegaria ao objetivo: promulgar a Constituição Cidadã. O parlamentar Ulisses Guimarães era o nosso ícone, porque ele era um exemplo de competência, probidade, exação, muito independente, corajoso e que deixou um legado ideológico, muito embora ainda não tenha surgido um político à altura desse grande líder que foi Ulisses Guimarães. O peso de Dr. Ulisses foi fundamental
para a conclusão da Constituição de 88. Ele tinha credibilidade, tanto credibilidade externa, e todo mundo aqui sabia disso, como a credibilidade interna. Isso facilitava os acordos, porque o grande capital da política é a credibilidade. O Dr. Ulisses tinha isso. A figura principal na Constituinte era o Dr. Ulisses. Então, quem fazia a cobertura do Dr. Ulisses, quem acompanhava o Dr. Ulisses, nós tínhamos um grande jornalista aqui em Brasília, que era o Jorge Bastos Moreno, falecido, e que era um especialista em Dr. Ulisses. Então, a gente dizia o seguinte: quem cobre o Dr. Ulisses está cobrindo muito do funcionamento da Assembleia Constituinte. E quem vai atrás do Jorge Moreno também está cobrindo muito do Dr. Ulisses. Portanto, assim, nós tínhamos um momento na Constituinte que era muito menos de comissão e muito mais do Dr. Ulisses, que ia meio que dando as diretrizes para aquilo que você ia formar, em termos de regimento, em termos de funcionamento, em termos de contato. Bem, era um momento político muito importante. Muito importante, tendo em vista a circunstância de ser constituinte. De outra parte, era, digamos, a concretização do processo de transição do regime militar. Dizia um colega nosso que circulavam na Constituinte desde a tanga até a toga. Ou seja, nós tivemos uma participação imensa de população, de representações, de interesses, etc., tentando obter, digamos, resultados dentro da Assembleia Constituinte. Foi importante, deu um processo democrático muito forte. O comando da Assembleia pelo Dr. Ulisses Guimarães foi de uma eficácia extraordinária, ou seja, ele foi o grande personagem de fixação e de realização daquela obra. O repórter Justiça Especial de 30 anos da Constituição volta depois do intervalo. É daqui a pouco. Você acompanha o repórter Justiça Especial de 30 anos da Constituição. Já mostramos qual era o clima quando a Constituinte foi instalada, a participação popular, o trabalho nas comissões, subcomissões e a opinião de jornalistas que cobriam as sessões. A ordem durante os 19 meses da Constituinte era acelerar os trabalhos para entregar à nação a melhor Constituição da história. A cada dia, uma lição a ser aprendida. Adaptar a situação era quase que obrigatório. O ministro aposentado do Supremo, Nelson Jobim, era deputado constituinte e conta uma experiência que reflete bem essa qualidade que deveria ser adquirida. O Dr. Ulisses começou a chamar os deputados para fazer aquilo que a gente chamava pinga-fogo, que era dizer alguma coisa, e aquele pinga-fogo começou às 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas e nada de votação. E o doutor Ulisses chamando o deputado para falar. Eu subi ao plenário e disse: doutor Ulisses, são 7 horas. O pessoal vai embora. Aí ele diz assim para mim: ô Jobim, ainda não está na hora de votar. Esse plenário está muito complicado. Tá bem. Aí eu perguntei para ele: mas doutor Ulisses, que negócio é esse de hora de votar? Nós começamos às 2 e o senhor vai me votar às 8 da noite? Ele olhou para mim e disse assim: ô Jobim, nós nos reunimos de manhã lá em casa, a pauta é complicada, a matéria é complicada, disputada, e quando a pauta é disputada e o plenário é desta conformação, a hora de votar é quando os velhos estão com fome e os novos querem ver as namoradas. Começamos a votar, aquilo foi uma correria. Alguém queria fazer um debate, subir no microfone e gritava: vamos votar, para de falar, vamos votar. E aí votamos rapidamente tudo. Mas até chegar a este ponto, todos os projetos passavam por um pente fino. Isso porque chegavam ideias de todos os tipos. Um deputado, por exemplo, propôs que moradores de rua deveriam ser obrigados a trabalhar em fazendas, em troca de comida e abrigo. O texto estava aberto. Todos queriam colocar a própria tinta no papel. A Constituição prevê, dentro do seu texto, o Colégio Dom Pedro II. Não é matéria constitucional, por mais importante que seja o colégio. A Constituição fixava a taxa de juros. Não há nenhum sentido numa Constituição que se pretende permanente estabelecer algo que é o mercado e as leis econômicas que regem.
A Constituição, ao meu ver, exagera na discriminação de alguns tópicos, como, por exemplo, na questão previdenciária. Ela entra muito a fundo em questões que, naturalmente, a sociedade vai evoluindo muito rápido e, com isso, a necessidade de constantes mudanças constitucionais. A ideia de muitos direitos sem verificar de onde viria a fonte de sustentação financeira, orçamentária desses direitos, criou, sem dúvida nenhuma, um impacto na sociedade. Que a sociedade ela acaba tendo que se socorrer do judiciário. Eu tenho direito à saúde, eu tenho direito ao meio ambiente saudável e o Estado não está conseguindo. Eu tenho direito à segurança pública, o Estado não está conseguindo me assegurar isso. Então eu vou à justiça procurar este direito porque o Estado não está assegurando. Temos de olhar o passado com os olhos do passado, principalmente o clima no qual a Constituição foi feita. O Brasil saía de um período de exceção, de restrição de liberdade. Todos queriam garantir que esse tempo não tivesse chance de voltar. Garantir direitos, à propriedade, à saúde, ao trabalho e também à licença do trabalho, como nos casos de paternidade. A gente tinha tido o terceiro filho, que era uma Sofia, minha filha caçula, e ela tinha nascido em 86. E Rebeca se queixou muito porque eu fui com ela para a maternidade, ela assistiu o parto, o médico deixou. Depois, quando ela foi para o quarto, ainda meio grogue, eu saí correndo que eu tinha uma entrevista com o general Golbery Cote Silva. Quando começou a Constituinte, ela disse, não, vamos propor a emenda da paternidade. Eu digo, você enlouqueceu, ninguém vai topar uma coisa dessa. Estão querendo cortar gastos e tudo, a gente está inventando mais gastos. Não vai. E ela conseguiu convencer o Alceni Guerra. E vamos colocar isso na lei. Eu sei que vai assustar muita gente, mas é a obrigação da sociedade com alguém que gerou um novo brasileiro. E aí você tem a emenda à paternidade, que pelo gosto de Rebeca seria de 1 mês, mas também acharam que já era um exagero. Essa é uma das grandes marcas da Constituinte, ou da Constituição Cidadã. Direitos garantidos e fortalecimento das instituições. A Constituição também teve o papel de fazer com que a democracia, que renascia naqueles anos, tivesse condições de se manter, continuar viva. Sem dúvida alguma, as instituições saíram fortalecidas, principalmente o Ministério Público. E também a independência que se tem, já que é uma polícia da União e não de governo, a independência quanto à Polícia Federal. E a magistratura busca atuar com equidistância. Claro que nós não julgamos para atender aos anseios da população. Não ficamos isolados, nós acompanhamos, né, o dia a dia e o que almeja, né, o dia a dia da sociedade. É o maior período de democracia que estamos vivenciando. Apesar de crises sociais, econômicas e políticas, as soluções são encontradas dentro da institucionalidade, sem necessidade de estado de sítio, sem necessidade de rupturas, sem necessidade de Estado novo, sem necessidade de regime militar. Ou seja, as coisas são resolvidas, os problemas, as dificuldades, os dramas são resolvidos dentro da democracia, dentro das instituições. Ela, portanto, é um produto muito bem elaborado. Ela traz coisas que as constituições anteriores não traziam. Foi um momento muito rico de debate, porque todo mundo, de alguma maneira, queria trazer para a Constituição os seus direitos, as suas reivindicações, como forma de manter um sentido de permanência. Foi o avanço do possível, não foi um avanço tipo abertura das comportas, no sentido de que deixar o que todo mundo queria, nem foi aquilo de menos. Eu acho que foi o do possível, e aí o grande balizador disso, que foi o Dr. Ulisses e as grandes lideranças que naquela época existiam, Mário Covas, Nelson Jobim, né, que foram os relatores, Bernardo Cabral, que não se pode esquecer, que fez um trabalho belíssimo, né, de documentação, de captação das sugestões. O Brasil passou a ter uma nova Constituição em outubro de 1988, fruto de muito trabalho, luta, discussões
e superações. Promulgada. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. E assim a gente encerra o Repórter Justiça Especial de 30 anos da Constituição. Acompanhe nosso programa. A cada semana, um tema de seu interesse. Até breve! Thank you.